Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui no canal. E eu tava observando algumas coisas sobre sobre a maldição que o Tupirani tacou no Rio de Janeiro e deu aquela cagada lá da invasão no Morro do Alemão, tudo mais, na Vila Cruzeiro, né? Na verdade, na Vila Cruzeiro, né? Na Penha. E tem uma coisa que eu achei interessante. Apesar do pessoal estar zoando muito a parada da cabeça do cara que foi arrancada, eu tenho um ponto que, tirando o escárnio, a zoeira e o gore, né, que todo mundo gosta de ficar vendo essas porra, aquelas coisas de doente, mas enfim. Não posso falar muito, quando eu era mais novo eu gostava, mas depois que você ficar velho, não é uma coisa tão palatável tu ficar vendo o vagabundo mutilado ou estourado da cabeça, né? Claro, eu achei maravilhoso. Bandido se fuder, claro que eu achei, mas quando você para pra ver, quando você para pra perceber algumas coisas depois daquele ápice da zoeira, da gastação e do ri 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 ri, ri, você começa a ver certos tipos de coisas que faz sentido, né? Aí de vez em quando, cara, eu faço alguns vídeos, eu sempre separo as coisas assim, ó. Eu tenho a minha percepção de várias coisas que eu penso pra mim e eu tenho a percepção que eu vou fazer uma análise de alguma coisa da sociedade. Eu não posso deixar, claro, em um certo nível, todo mundo deixa se levar um pouco pelo tema porque você tem uma certa visão um pouco mais favorável. Por exemplo, eu acho tenebroso, acho temerário as feministas chegarem e falar assim: ah, não, eu quero abortar o meu filho do ventre. Eu acho imoral, eu acho, cara, uma falta de irresponsabilidade tenebrosa, mas no meu pessoal, no meu particular, cara, eu realmente não me importo, ouvinte. Eu realmente não me importo. A mulher chegar e falar pra mim assim: ah, eu vou arrancar meu bebê de dentro de mim. Eu vou olhar pra ela e falar assim: cara, eu espero genuinamente que quando você estiver fazendo isso, cara, que você morra no processo junto com a criança. Pra você, tipo assim, você não merece estar viva. Mas agora, de realmente lutar contra isso, fazer algum tipo de coisa, eu não tenho muita pretensão contra isso, não. Eu nunca tive. E várias coisas que, por exemplo, vocês têm uma visão muito contrária da minha. Posso dar vários exemplos. Os caras falam assim: ah, existe uma perseguição aos cristãos hoje em dia. Pra mim, foda-se, tá ligado? Eu não sou cristão, eu não tenho fé nenhuma. Ah, mas não sei o que. Caguei pra isso. Caguei pra luta contra o islamismo. Eu cago pra uma cacetada de coisas. Mas quando eu vou fazer vou criar algum tipo de conteúdo, falar algum tipo de coisa, eu não posso deixar isso tomar, como posso dizer, tomar a pauta, né? E eu tava observando, porque sempre quando eu falo aqui, soa muito conservador, né? Eu sei que soa porque eu faço sempre da seguinte forma, cara. Pensa comigo. Não é porque eu sou miguel, não é porque eu sou um degenerado, porque eu sou um degenerado, eu não sou diferente de uma vagabunda feminista não, cara. Na verdade, tem muitas similaridades. Eu não sou muito diferente, não. Eu sou uma vagabunda pra falar a verdade, né? Se for botar, se for botar nessa mesma questão. Mas eu sei discernir que eu sou imundo e que eu tenho um pensamento torpe das coisas, entendeu? Eu sei discernir isso. Mas, por exemplo, às vezes eu falo alguma coisa e soa muito conservador pros caras. Eu sei que tem muito ouvinte conservador que me segue, mas eu tô muito longe disso, irmão. Então, desculpa aí se vocês acham que tem qualquer tipo de proteção pra isso. Mas, por exemplo, às vezes eu falo: ó, cara, uma desestruturação da família é uma coisa que gera merda, que dá um monte de caos. E isso soa muito como um apito de cachorro para conservador. Fala: não, realmente, nós conservadores. Não, nós conservadores não. Não tem isso não. Mas eu não posso negar a realidade, entendeu? Em base do tipo de vida que eu vivo. Eu acho o estilo de vida que eu vivo muito particular, cara. É uma coisa muito particular que eu raramente vejo pessoas tendo o mesmo estilo de vida do que eu. Por exemplo, teve um ouvinte que chegou em contato comigo para fazer um vídeo, vou até fazer um vídeo sobre isso, sobre a trajetória de como juntar dinheiro e como fazer o planejamento para sair do país. Cara, eu não tô na mesma eu não estive nunca na mesma realidade de um cara fudido do Rio de Janeiro que não tem dinheiro, ou de São Paulo, ou de Minas, ou do Nordeste para juntar dinheiro. Cara, eu tive uma facilidade para juntar dinheiro, mano. Tava tirando, com os dois empregos, tava tirando, porra, quase R$ 10.000, cara. Então, pra mim, juntar dinheiro foi muito fácil. Às vezes, pra um cara, porra, assalariado, pra ele juntar dinheiro pra sair do país é muito mais complicado, é muito mais complexo. Então, eu nunca tento parear a minha realidade, a minha vida
necessariamente com as outras pessoas. O que eu faço é pegar ali um recorte da sociedade e tentar falar, ó, a sociedade está indo assim, então é assado. É basicamente assim que eu tento fazer o conteúdo, né? E agora, tirando um pouco da questão de humildade, eu posso falar que dentro da machosfera não existe ninguém, absolutamente ninguém, que bateu mais em família desestruturada do que eu. Ninguém, ninguém. Pode ter caras que são, tipo assim, melhores do que eu para falar em biologia, melhores do que eu para falar em psicologia, mas agora em análise social, em termos familiares, e falar como e fazer todo um disclaimer de como família desestruturada fode a sociedade, e, cara, dificilmente tem alguém que conseguiu ser melhor do que eu nisso aí. Isso pelo menos é a única coisa que eu sou muito bom, até por questões do Rio de Janeiro vocês vão entender mais à frente. Eu acho que o que mais chegou, o que mais ali, que eu posso dizer que é o meu rival, digamos assim, de conteúdo, de mostrar isso, acho que foi o Hernani Carreira do Sociedade Primitiva, cara, que mais chegou assim a bater muito nisso, mas o canal dele não era voltado pra isso. Eu tive, sei lá, um ano batendo só nesse tipo de conteúdo. E aí eu tava vendo essa situação do que aconteceu no Rio de Janeiro, né? E aí, se vocês pararem pra perceber, vocês verem, se vocês assistiram os vídeos, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro que teve mais poder de assistir isso, né? Vocês vão perceber uma coisa que eu já falei há muito tempo, que eu já falei lá atrás. Eu falei, ó, quando você vê um bandido morrendo, coisa do tipo, teve uma época que teve uma outra operação, cara, eu não sei se foi no Manguinho, eu sei que foi em algum lugar, que os corpos estavam até no Mangue, cara, se eu não tô enganado. Foi no Rio de Janeiro também. E quando tava na porta do hospital, se eu não me engano, acho que era o Hospital Salgado Filho, no Rio de Janeiro, só tinha mãe, só tinha mulher. É tipo assim, a mãe e uma namorada, coisa do tipo. E nesse caso que aconteceu na Vila Cruzeiro, na Penha, você vê a mesma coisa. Você vê mãe, 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 mulher, 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 irmã, coisa do tipo. Dificilmente você vê o pai. Teve alguns casos que eu vi os pais, mas foi raríssimo, cara. O grosso foi sempre você vendo a mãe ali chorando no corpo e coisa do tipo, a mãe dando entrevista. Claro que pode ter uma questão da mídia ter, como eu posso dizer, a mídia sempre vai buscar o retrato da mãe falando, né? Mas, cara, mesmo que fosse o retrato da mãe, o pai sempre aparece, sempre você vai ver meio que o vislumbre do Beta, porque o Beta é a sombra da mulher, né? Ali atrás, pra dar uma... pra ficar servindo como a sombra, né? E você não tava vendo isso nesses casos. Você via mais casos de namoradinha, esposinha, mulher de traficante, que a gente sabe o que significa, né? Quando eu não sei vocês, quando alguém fala pra mim assim, ó, mulher de traficante, não vem uma palavra na tua cabeça? Uma palavra com V na sua cabeça? Vem assim, mulher de traficante, já vem aquele V na minha cabeça, tá, ela é isso então. E tinha esse tipo de mulher, né? E aí foi passando várias matérias só com mãe, 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 mãe. Eu falei, aí ó, aqui tá uma coisa que eu sempre falo. É, os moleques, os caras lá que estavam servindo no tráfico, eles vêm de famílias estruturadas, de mãe solteira ou que não tem nem pai. Porque eles nunca tiveram uma figura masculina na vida deles, então fica muito mais fácil pra ser, como posso ser coaptado, né? Você ser meio que controlado pelaquela cultura da sociedade onde está inserido. Teve uma vez que eu não sei se foi o Tupac, cara, que falou sobre isso. Eu sei que foi algum rapper americano, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi o Tupac. Ele falou, cara, que ele foi entrando assim pra criminalidade porque ele nunca teve referência de um homem, nunca teve referência de um pai, né? E muitos dos caras são assim, né? Você vê, por exemplo, sei lá, os caras que são metidos a marginal, você pode perceber que eles sempre estão com a foto com a mãe e quase nunca com o pai. Quando tem um pai, geralmente um pai beta, mas quando você vê que o cara tá muito, muito afogado na criminalidade ou fazendo muita merda, geralmente ele não teve uma figura paterna ou o pai que tava na casa dele era um pai merda, um pai alcoólatra, um pai meio que indolente, alguma coisa desse nível, né? Porque os homens na sociedade, você voltando no passado, até meu pai pegou isso, né? Pegou essa época que e eu acho que isso foi uma mudança muito drástica na nossa sociedade, né? Teve muitos homens assim, meu pai aconteceu muito isso por conta do meu avô, né? Alguns outros homens tiveram uma infância. Mas muitos homens não tinham infância porque já logo quando eles eram bem novos, eles já começavam a trabalhar com o pai, já estavam no meio de outros homens, assim, de forma geral. Então,
ele não tinha aquela coisa de estar sempre com um amiguinho da mesma idade. Era uma coisa não tão rotineira, não tão comum. O que era mais comum dos homens era o quê? Ele ter uma certa idade, começar a trabalhar com o pai, principalmente na Europa, né? Você vê muito isso nas décadas passadas na Europa. O moleque tinha uma certa idade para ser tipo assim, como posso dizer, mais um braço para trabalhar, e começava a trabalhar com o pai, começava a fazer outro tipo de coisa com o pai. Então ele estava no meio de homens já mais adultos, então ele tinha uma tendência a, como eu posso dizer, acabar pulando aquela etapa da adolescência, né, e já indo para a fase adulta muito novo, amadurecimento muito novo. Os homens tinham muito isso, né? E quando o cara não tinha esse meio, ele tinha o pai ou tinha um irmão mais velho. Então, então você tinha as famílias extensas acabaram. Aí vem aquela família mononuclear e o cara tem o pai ele como referência. A gente chegou naquela situação aonde o cara não tem nenhum pai e nenhuma referência masculina na vida dele, a não ser as de fora, assim, que não são do círculo cultural dele. Por exemplo, é, você pega ali, eu pego os amigos do meu pai, né? Eu olho pro meu pai assim, eu pego os amigos de infância dele. Era muito guiado porque eram geralmente os amigos da idade dele naquela época eram os filhos dos amigos do meu avô. Então, era, digamos assim, uma cultura de pensamento diferente. Porque, por exemplo, se você não for um degenerado que sai em qualquer tribo, você vai ter amigos que vão pensar não 100%, mas 60, 70% parecido com você e vai ter a mesma cultura que você. Então a tendência é os filhos daquele cara terem aquela mesma cultura, isso no passado, tá? E você tender a ter amigos com aquela mesma cultura. Então vai ser uma coisa que consegue ser passada de geração para geração, que já não acontece hoje pelos fatores que eu tô falando aqui. Mas tinha isso no passado. Então era fácil você, por exemplo, ter um filho que o seu filho, por exemplo, não ia estar dentro, sei lá, se você tem uma família, vamos botar uma família católica, como era a do meu avô. Então, os amigos dele eram católicos, então os filhos dos amigos dele também eram católicos, assim, tinha aquele pensamento mais. Eu digo mais aquele. Engraçado que eu falar que meu avô é católico é muito engraçado, porque ele tinha amantes, né, cara? Ele tinha filho até fora do casamento. Esse é o católico bochileiro, né, cara? O católico, o evangélico, é coisa do tipo bochileiro, né? Faz esse tipo de coisa. Mas, enfim. Então tinha esse tipo de mentalidade. Hoje não, cara. Hoje o moleque cresce. Se o pai e a mãe morar. No caso, não o pai, né? Que se o moleque não tem pai hoje em dia. Mas se a mãe mora numa favela, o moleque vai ser rodeado pelaquela cultura da favela e vai ser dominado pelo aquele tipo de pensamento. Você vê o vídeo, cara. Tá vendo o vídeo do Oruan falando assim: não, tá matando o nosso povo, matando o nosso povo. Aí outros MCs aí, vagabundos da pista, como se os caras que morreram nessa operação fosse tipo assim: ah, é um cara que tava jogando bola e foi baleado por um policial, cara. Não, cara. Os caras tava de farda, cara. Tinha até mulher, cara. Tal de Japinha, irmão. Tinha até mulher na trocação. E pior, a mulher era frente na contenção da rota de fuga, cara. Como é que você deixa uma mulher na contenção da rota de fuga, cara? Nem vagabundo do Rio de Janeiro tá sabendo fazer direito, cara. E aí você vê que é um discurso totalmente tribal, né? Porque eles cresceram naquele meio, naquela cultura, com aquele povo, acostumado a ver vagabundo. O Oruan já não dá pra falar muito, porque de fato a linhagem dele já diz muito sobre isso, né? A linhagem do cara já diz sobre isso, né? O pai dele diz muito sobre isso. Mas você vê outros MCs, as pessoas de favela, olhando essa situação e realmente enxergando vagabundo de fuzil como se fosse parte da família dele, como se fosse literalmente um ecossistema, né? Isso é muito bizarro. Eu sempre tive muita dificuldade para entender esse conceito. Eu entendo, mas eu sempre tive muita dificuldade para aceitar do favelado ver esse tipo de coisa e não ficar puto, né? De você ver que tu vive na favela, merda, cheio de traficante, criminoso, vendendo droga pra criança, um monte de merda, e você ainda vê aquele ali como se fosse um coitado, como se fosse parte de você, entendeu? Mas você vê muito esse pensamento e o Oruan é exemplo disso, cara. O Oruan nunca teve pai, o pai do cara tá preso, né, porra, desde. Acho que, sei lá, desde que ele é muito novo, cara. Não sei quando que basicamente bateu isso na vida dele, mas tu vê que ele não tem nenhuma representação de figura paterna e diz muito sobre ele, né?
E os caras conseguem ver esse tipo de situação como se eles fossem coitados, né? Porque, por exemplo, nas operações que estava tendo muito roubo, assassinato dentro da favela, dentro da comunidade, vários outros tipos de coisas. E eu concordo, em certa parte, que o Estado e a sociedade ele produz esse tipo de vagabundo, né? Produz esse tipo de vagabundo. Mas, querendo ou não, quando o cara escolhe ser um vagabundo, a gente não pode simplesmente aceitar isso e falar, ah, não, porque ele é um coitadinho, porque isso é muito perigoso. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma linha de assassinos em série dos Estados Unidos, por exemplo. Pense comigo, se você puxa no fundamento, vá e procure o histórico de vida da maioria dos assassinos em séries conhecidos nos Estados Unidos que foram presos, né? Quando o cara é preso já dá pra você saber. O cara vem de família desestruturada, família zoada, geralmente abusos sexuais na infância, ou abusos por parte da mãe, do pai alcoólatra, violência sexual, no meio disso tudo. E o cara vira um assassino em série. Se eu pegar e falar, não, cara, mas ele é assim porque ele foi totalmente zoado na infância dele e gerou essa psicopatia nele. Se eu falar isso, cara, eu vou ter que falar, não, ele é um coitado, então, sei lá, ele degolou, sei lá, 30 crianças. Mas o passado dele diz muito sobre ele, por isso que ele é assim, ele é um pobre coitado. Eu nunca abraço isso, eu sempre gosto de mostrar que, de fato, a sociedade cria isso, mas a partir do momento que o cara se tornou um monstro, não tem como fazer ele voltar ao normal, tá ligado? Não tem como você simplesmente fazer com que ele se torne um ser humano sociável de novo. Isso não existe, cara. E aí, como eu sempre digo, tudo começa na base, cara. Você tem leis misândricas pra ferrar os relacionamentos. Você tem a abertura do mercado sexual, tipo assim, sem nenhum tipo de cobrança para as mulheres. Você tem uma sociedade que preda o homem de todas as formas possíveis. E aí, você vai tendo isso que eu não chamo de família, né? Uma mãe solteira cuidando de filho, pra mim não é uma família. Você tem essas famílias, entre aspas, criando esse tipo de pessoas como se fosse uma grande indústria, né? Porque é uma grande indústria no final das contas. E eu me peguei pensando, falei, caralho, cara, se eu não tivesse um pai, eu teria o mesmo pensamento que o Oruan, eu teria o mesmo pensamento que qualquer vagabundo desse na internet, né, que protege bandido. E eu acho muito engraçado a justificativa, né? Que a justificativa é o seguinte, ah não, porque eles não fazem. Eu achei isso muito interessante do Oruan falando isso. Não, quem realmente. Os poderosos que fazem tudo isso na sociedade de criminalidade estão no. Estão lá em cima, no topo da hierarquia. Sim, cara, mas o teu pai, tipo assim, teu pai, cara, é o dono do Comando Vermelho, cara, tá ligado? O teu pai que criou o DOCA, cara. Não tem como você falar que existe uma casta, ok, existe facilidade de entrada de armas e um monte de outro tipo de coisa. Mas não tira o peso. Porra, que teu pai é um vagabundo. Que os caras que morreram são vagabundos, são criminosos, são assassinos, são um monte de coisa, cara. Parece que sempre quer jogar a culpa pra outra pessoa, né? Eu acho que isso tá muito atrelado à falta do próprio pai, né? Porque não existe a hierarquia e pela falta de pai, pela falta de uma família estruturada, sempre a rota mais fácil é culpar alguém, né? É encontrar como eu posso dizer, é encontrar um espantalho pra você bater. Sempre é o caminho mais fácil pra esse tipo de pessoa. E eu acho que eu não virei um vagabundo graças ao meu pai, cara. Graças ao meu pai. E foram algumas cenas assim que são bobas pra vocês, mas que pra mim fazem muito peso. Eu lembro que. Eu não lembro. Acho que é pelo final de semana, às vezes meu pai queria descansar, dormir à tarde, que ele ficava muito cansado do trabalho. Mas ele sabia que à tarde passava uns programas no Discovery Channel e no National Geographic, né? Aí ele pensava, eu sei que ele pensava assim, porra, quero dormir, mas eu tenho que ir lá ver com meu filho. O filho gosta de ver, a gente ficava a tarde toda assim, sentado no sofá, vendo isso, ou assistindo Fórmula 1. Meu pai gosta muito de Fórmula 1, né? Ele não gostava muito de futebol, meu pai não gosta muito de futebol, mas era sempre aquela mesma coisa, vendo ou Discovery Channel ou National Geographic e assistindo Fórmula 1. Então sempre tenho essa coisa na minha cabeça. Por exemplo, eu gosto de Fórmula 1 muito mais pelo meu pai do que necessariamente pela Fórmula 1, por exemplo.
Porque era uma coisa comum de assistir com ele, né? E eu vi ele cansado, cara. Ele tá cheio com a cor vermelha, assim, de vontade de dormir. Mas ele sempre tava lá vendo comigo nos finais de semana, ali, o que ele tinha que assistir comigo, né? Passar o tempo com seu filho, mesmo ele estando muito cansado. E aí quando você vai percebendo essas coisas, você percebe que, porra, cara, tu tem ali uma referência, tem ali um cara que se importa com você. E muitos desses caras nunca tiveram, entendeu? É realmente cooptado. E quando você vê que existe uma pessoa que se importa com você, a tendência é você tentar reproduzir ser igual àquela pessoa, né? Você vê aquela pessoa como um exemplo de vida. Tem uma cena muito engraçada, uma cena que eu achei muito Chad, meu pai. Foi uma vez que um moleque na escola, sabe aquele moleque burro, repetente? Cara, aí na mão não dava. Porra, um moleque me encheu de porrada. Aí na hora da saída meu pai tava lá. Caralho, eu lembro dessa porra até hoje. Ele olhando assim, me esperando, é que ele só conseguia me pegar na escola na sexta-feira, que ele saía cedo do trabalho. Aí toda sexta-feira ele me pegava. Nesse dia, eu tomei uma coça e ele olhou assim, ele já percebeu, ele falou, aí não, aí não, aí não. Aí ele encontrou com a mãe do cara, com a mãe do moleque, e eu não lembro o que ele falou, faz muitos anos, essa porra, eu era pequeno, cara. Aí ele deu uma comida de cu na mãe do moleque, aí a mãe do moleque achou assim, não, meu marido vai vir aí na segunda-feira e você fala com ele na segunda-feira, de homem pra homem. Aí eu acho que ela não se ligou, cara. Porra, que meu pai é um maluco alto, tá ligado? Ele quando ele era muito novo, ele era muito magro, mas ele foi, à medida que ele foi envelhecendo, tipo assim, é um maluco alto e troncudo, tá ligado? Ele é um maluco que bate um medo quando tu olha pra ele. Até quando eu era pequeno eu tinha medo do meu pai, porra. Imagina um maluco, cara, com, sei lá, um anão de 1,60 m vendo ele. Aí essa mulher nordestina falou isso pra ele. Aí ele falou, não, segunda-feira eu falo com o teu marido, então manda ele aparecer aí. Aí eu achei estranho, né? Aí, meu pai indo pra casa, aí tu fica com aquela vergonha, tomou uma coça, porra, teu pai vendo aquela situação. Meu pai falou assim, ó, normal, isso aí aconteceu contigo, é normal. Mas quando for acontecer, meu irmão, vai na mão, não deu na mão, vai de novo. Não deu na mão de novo, pega pau, pega madeira e rebenta ele e deixa ele fudido. Qualquer coisa eu resolvo, mas rebenta, faz com que ele nunca mais tenha a noção de encostar em você. E, por exemplo, foi uma coisa que eu aprendi que levei pra vida toda. Meu irmão, foi na mão? Não deu? Beleza, não deu na mão? Eu espero o maluco em algum lugar, meu, rebento ele na madeira, faço qualquer coisa pro maluco olhar e falar, caralho, meu irmão, ou eu volto de novo e mato esse maluco, ou eu vejo que se eu tentar, eu vou me fuder. Então eu sempre tive essa visão, porque foi que meu pai passou, porque meu pai eu sou muito pacífico. Mas meu pai, por exemplo, quando ele era novo, ele era um cara extremamente violento, tá ligado? Extremamente violento, cara. É caso assim de histórias que eu vi dos caras da época dele, que os caras contam as paradas até com ressentimento de coisas que meu pai fez, que eu tenho certeza que são com eles, mas eles falam que é contra a pessoa. De tão violento que meu pai era quando era novo. Ele era totalmente filho desencapado, cara. Só que eu não tenho essa característica, não. Eu sou um cara mais, como eu posso dizer, eu sou mais perverso, tá ligado? Meu pai, tipo assim, sei lá, saiu na porrada com o cara, uma semana depois tava conversando com o cara e jogando bola com o cara, soltando pipa com o cara. Eu não, eu sou perverso. Enquanto eu nunca quero isso, mas eu sempre sou pacífico. Mas quando o cara entra na minha rota de uma forma que eu tenho que destruir ele, eu vou até o final. Até destruir o filho da puta, entendeu? Até, tipo assim, ver o cara de joelhos. Eu sou mais nessa linha, né? E meu pai falou, não, segunda-feira eu resolvo. Meu pai foi, desenrolou pra sair cedo de segunda-feira e foi me buscar na escola. Caralho, chegou um porra de um Paraíba de 1,60 m, cara. Na frente do recorde, o maluco olhou pro meu pai. Meu pai chegou na frente dele, mano. Eu não sei o que meu pai falou pra ele, mas eu via meu pai olhando assim pra ele, assim, mano, de cima pra baixo. E o maluco de cabeça baixa, tá ligado? Aquela cena, sabe aquela cena que dá vergonha, mano? Vergonha. Aí o moleque colado do lado do pai, assim, de cabeça baixa também. E meu pai mogando os dois. Ali eu falei, porra, meu pai é foda, cara. Eu tenho uma referência, eu tenho uma proteção, tá ligado? Tenho uma proteção. E isso são certos tipos de coisas que fazem muita diferença na vida do cara. E uma mãe solteira nunca vai conseguir produzir isso, cara. Nunca vai conseguir produzir essa questão de segurança pro próprio filho, né? Pra família. E também a representação de uma figura do que você quer ser. Então, se você olha pro teu pai e você vê como merda, cara, infelizmente, a tendência é você reproduzir ser um merda também. Mas quando você vê o teu pai, que teu pai é alguém a quem você vai se espelhar, dificilmente você vai se corromper. Muito dificilmente.
Então eu sempre tive essa referência do meu pai, né? Aí tem uma cena, cara, ali que eu vi que meu pai era foda, cara. Meu pai ele tem várias falhas. Ele é muito cabeça dura, ele tem problema pra escutar. Às vezes eu acho que ele pega muito pesado com os irmãos dele, principalmente com meus tios, né? E aí teve uma cena, cara, que foi na minha cabeça, até hoje. Eu lembro como se eu estivesse na sala ali olhando aquela situação. O meu pai, ele tinha feito uns cursos na área de elétrica e ele ficou muito amigo de um cara que trabalhava em Furnas, né? No Rio de Janeiro, né? Eu não sei se Furnas ainda existe no Rio de Janeiro, nem lembro disso. Eu nem sei se a Furnas ainda existe ou se já é outra coisa. Mas meu pai tinha ficado amigo de um cara acho que trabalhava, não lembro agora direito. Mas o cara trabalhava na Furnas no Rio de Janeiro, né? E esse cara, ele tinha uma condição pica. Ele tinha um amigo, também tinha uma condição muito pica. Aí tinha que fazer uma puta de uma instalação elétrica pra esse cara, né? E fazer alguns outros servicinhos lá. E meu pai sempre fez muito serviço pra esse pessoal na parte de elétrica. Ele também mexia muito na parte de obras também, mas o grosso dele é na parte elétrica, né? E naquela época era muito escasso você encontrar um cara. Tinha muitos caras que trabalhavam com isso, mas você encontrar um cara bom era muito difícil. Esse cara de Furnas foi lá e indicou meu pai. A gente foi fazer um serviço nessa casa desse. Primeiro meu pai fez um serviço, ficou muito amigo desse cara, muito amigo mesmo. Esse cara chamava meu pai pra pescar e tudo mais. E teve um dia que esse cara falou, pô, cara, eu tô precisando muito que faça algumas obras na minha casa lá e fazer uma pintura também. Aí meu pai falou, não, beleza, eu faço. Aí, cara, pra ter noção, o meu pai é tão careiro, cara, que ele cobrou. Ele falou, vou comprar um carro novo. Vou comprar um carro, né, na época. Aí falou com a minha mãe. Aí minha mãe falou, vou comprar um carro. Vou fazer uma obra no fulano lá, vou meter a faca nele, porque meu serviço é caro. E com esse dinheiro eu vou comprar um carro. A minha mãe falou, porra, mas o cara aceitou esse preço? Meu pai, não tem que aceitar não, filho. O cara sabe que o melhor pra meter a mão nisso aí sou eu, ele vai pagar o preço que for. E dito e feito. E a gente foi pra casa desse cara fazer essa... Eu fui com meu pai acompanhar meu pai sempre levar pros trabalhos dele de vez em quando, né? Assim. E eu fui com meu pai pra fazer a parte da pintura. Tinha o quê? Uns 12 anos, 13 anos, agora eu não vou lembrar, entre 12 a 13 anos. Aí a gente tava lá eu tava fazendo a parte da pintura, pra estar me ensinando a pintar, né? Aí foi passando o tempo, a gente ficou uns dias, cara. A gente pegou. Cara, provavelmente eu tava de férias, né? Isso deve ter sido no final do ano, quando eu tava de férias, fiquei uns dias lá. A gente ficou uns dias na casa desse cara. Aí, beleza. Aí no finalzinho, assim, quando tava acabando, esse cara voltou. E antes a gente tava rindo pra cacete. Eu, meu pai e meu outro tio, a gente tava rindo pra cacete porque cara, tava muito um cheiro de podre dentro da casa. Absurdo, cara, absurdo. Por conta dos peixes, porque o cara gostava muito de pescar. E leva, tipo assim, tem aqueles caras que vão pescar, né? E soltam peixe, e tem aqueles caras que levam peixe pra casa. E esse cara, eu não sei o que aconteceu, ele foi pra uma pesca muito sinistra. Ele tinha muito peixe dentro de casa, cara. E tava tudo podre na geladeira e tudo mais. Aí aquele cheiro, a gente zoando pra cara, fala, puta que pariu, olha o cheiro de podre, que não sei o que. Parece que eu tô nas pernas de uma mulher da Vila Mimosa, aquela zoação, né? Meu pai, meu tio. Aí esse cara chegou, aí conversa vai, conversa vem. Aí os dois conversando assim, rindo assim. Aí eu sentado, jogando dama sozinho, que nem um débil mental, né? Aí eu jogando dama assim no chão. Aí, porra, daqui a pouco o cara fala assim, então, ô Epifania pai, tem uns peixes lá na geladeira, por que tu não leva pra casa? Caralho, meu irmão. Porra. Não era pro cara ter falado isso, mano. Meu pai, o quê? Aí, não, tem uns peixes lá na geladeira, leva lá. Por que acontece, cara? Os caras, eu acho que é muito diferente de alguns outros estados, mas os caras tipo assim, de classe muito alta, tipo assim, não tô falando, tipo assim, não, o cara é classe média alta, não, tô falando um cara que tem muito dinheiro, cara que é pique milionário, tá ligado? E, porra, no Rio de Janeiro dos anos 2000, no começo dos anos 2000, são o cara porra, muito rico na época. E o cara meteu essa pro meu pai, aí meu pai olhou assim pra ele, cara, e falou, pô, tu é maluco, cara? Aí o cara olhou, aí o cara nem entendeu, o cara, você tá me oferecendo peixe podre, cara. Tu não tá sentindo o cheiro dessa porra, não? Ele não falou com essas palavras, né? Porque meu pai nem palavrão ele não fala, cara, pra ter noção. Aí o cara olhou assim, não,
Não, pensei que dava pra levar, dava pra aproveitar alguma coisa. Aí ele falou assim, por que tu não come aqui o peixe que tá lá dentro da geladeira? Quer que eu faça pra você comer? Pro cara assim, caralho, começou a pisar no cara. Porque eu sei que o cara fez isso de maldade. Porque o cara que tem muita condição, ele, mesmo que ele tenha uma certa intimidade com você, ele sempre vai ver você como inferior, né? E aí ele falou isso, meu pai, caralho, meu irmão, entrou na mente dele. Falou, pô, come você lá, pô. Tu não tá com por quê? Pra você não serve, pra mim serve? O cara, não é isso não, que eu não sei o quê. E meu pai foi extremamente ríspido e grosso, cara. E eu olhei assim, eu falei, aí na hora eu fiquei assim até com medo. Eu falei, pô, será que os dois vão sair na porrada? Aí o cara, não, cara, deixa disso, que eu não sei o quê. E meu pai ele é muito assim, cara. Uma hora ele te trata bem, ele é muito tranquilo contigo, ele brinca, ele te dá abertura. Mas se tu tentar, tipo assim, tirar ele pra merda, ele leva extremamente a sério. Ele não é tão polido, tá ligado? Ele não é, ele é muito direto, cara. Ele é muito direto. Então, quando ele escutou essa porra, mano, ele deu uma comida de cu no cara, mano. Que eu fiquei mal, o cara ficou mal, mas depois eles se resolveram e tudo mais. Mas dali eu percebi, cara, tem certos tipos de coisa que você não pode tolerar, tá ligado? E tem certos tipos de coisa que eu não tolero hoje em dia. Eu já fui muito mais permissível. Então, por exemplo, às vezes eu tava em algum lugar, isso é muito comum no meio dos cariocas, né? Você tá num lugar com alguns amigos, pessoas que você gosta, você tolera, e às vezes, porra, brincadeira de homem pra homem é sempre uma brincadeira pesada. Mas, cara, quando você tá no meio cheio de mulher e mulher leva isso para outra, eu não tenho como explicar isso pra vocês, né? Talvez vocês não consigam entender. Mas você não tenta mogar um cara na frente de mulheres, cara. Isso pega muito mal. Então, às vezes eu via essa situação e falava, cara, esse cara tá tentando me fuder. Aí eu tentava usar o cara assim e tentava não levar pro lado tão visceral como meu pai. Mas aí teve umas situações que isso começou a ficar recorrente. E aí eu percebi, cara, meu pai tá certo. Eu achei meu pai muito ríspido lembrando essa situação, né, que eu tô contando pra vocês. Muito ríspido nessa situação, mas ele tá certo, cara. Se você deixar alguns tipos de coisas passarem, acaba meio que você sendo visto como fraco. Então eu comecei a cortar de uma forma extremamente ríspida, igual meu pai. Coisas que você aprende com o pai, aí tem certas coisas que você vai aprender com a mãe, como por exemplo, a mãe vai conseguir identificar uma mulher vagabunda, coisa do tipo. A mãe vai ter mais um filho pra mulher, vai ter mais um filho pra outras coisas, o pai vai ter um filho pra outras, e você junta tudo aquilo ali e você consegue moldar o seu caráter, sua cultura, sua ética, sua moral e tudo mais. E o cara que ele vem de uma família totalmente desestruturada, ele nunca vai conseguir fazer isso. Ele vai ser totalmente sugado e tomado pelo aquele ambiente onde ele está. Então, se ele está num ambiente onde tem um monte de pessoas que são faveladas e a favor da criminalidade, ele vai ser um criminoso. Ele vai ter tendências muito fortes a ser criminoso e vai até mesmo defender certos tipos de coisas que são, tipo assim, extremamente idiotas. Por exemplo, não sei se vocês viram aquele debate do Arthur Duval, Mamãe Falei, né? O Zé Ucrânia, com o MC Smith. Aí falou, cara, o que tu acha do traficante? Que o traficante é? O MC Smith vira e fala, não, o traficante é apenas um comerciante como qualquer um. Tipo assim, caralho, irmão. Olha o que o cara tá defendendo. O cara tá tão preso naquela visão, ao ponto de que ele não consegue separar as coisas. Porque ele nunca teve uma referência, ele foi dominado pelo aquele meio, ele se sente parte daquele meio, ele vai proteger aquilo num tribalismo meio que brutal, né? Mas quando você tem uma referência, geralmente familiar, um padrão familiar, você tende... Claro, tem pessoas que vão cair, mas você tende a segurar mais as pontas quando certos tipos de coisas são oferecidas a você, certos tipos de situações são oferecidas a você. Como, por exemplo, outro dia tinha ouvinte perguntando nos comentários o que eu acho de pegar veveco. Ah, não, porque o veveco é isso e aquilo. Esse cara eu tenho certeza. Eu poderia falar que ele dá o rabo pra veveco, mas eu tenho certeza que ele nunca trepou com veveco. Ele fala isso por quê? Ele fica vendo referências de outras pessoas falando, não, porque o veveco é diferente da mulher, ama mais. Ai, então é meio homem, então provavelmente vai ter um tratamento melhor, não vai ser tão hipergâmico igual a mulher. Cara, tu tá literalmente falando pra mim nos comentários do meu canal
que talvez seja uma coisa cogitável transar com um homem de peruca. Eu não sei quem é mais doente, o cara que tá de peruca ou você que tá me propondo isso, tá ligado? Eu tenho certeza que o cara desse não tem nenhuma referência, mano, de masculinidade dentro da própria família ou na própria vida. E quando você não tem, você é captado por esse tipo de coisa. Então, você começa a querer trepar com veveco, você começa a aceitar entrar no mundo de criminalidade, se prostituir por mulher, como acontece muito com os cariocas. O carioca tem aquela coisa. Você chegar pra um cara e falar, pô, irmão, eu não quero comer a fulana, não. Aí o cara fala, pô, por quê? Eu falo, não, cara, porra, acha a mulher muito vagabunda, porra, não faz o meu feitio. O cara, não, uma mulher é mulher, tem que empurrar o peru, tem que fazer tudo isso, que eu não sei o que. Tu é viado, por acaso? Agora, o cara que ele não tem personalidade, que ele não tem referência, ele vai falar o quê? Ah, não, tá certo, vou comer aquela fulana. O cara que tem referência, ele vai olhar e falar, cara, não, tá ligado? Não vou aceitar isso. Eu não vou me submeter a isso. Como várias e várias situações no Rio de Janeiro, que foi me proposto me submeter a vários tipos de coisa, eu falei que não. Claro, ninguém é perfeito, vai dar uma fraquejada em algumas coisas aqui e ali. Mas quando você tem uma referência, dificilmente você vai aceitar esse tipo de coisa, né, cara? E aí, quando eu me deparei com as fotos e os vídeos onde eu observava só os caras, no caso, só referência feminina ali de mulher, namoradinha, irmã e mãe naqueles corpos, daqueles caras que morreram, eu olhei assim e falei, cara, graças a Deus, cara. Graças a Deus que eu tive uma referência masculina e graças a Deus que eu tive um pai, cara. Porque se eu não tivesse, cara, não que necessariamente eu seria um traficante, coisa do tipo, mas eu seria parecido igual a esses caras, teria a mesma mentalidade, seria escravo da mesma forma do que eles são, né, cara? Então, eu sou muito grato a meu pai, eu sou muito grato. E eu sei que muitos caras não tiveram isso, né, cara? E provavelmente isso vai culminar em várias situações horríveis na vida deles, né, cara? Porque você não tem um pai, ou você tem um pai beta, e no pior dos casos você tem uma mãe que é uma mãe solteira, com sérios problemas psicológicos porque fez a escolha errada, foi largada ou foi traída, coisa do tipo, e ela vai descontar que toda aquela frustração dela, transformando o filho dela em tudo contrário a uma referência de homem, uma referência de masculinidade. E se o cara não entrar no mundo das drogas, não se tornar um maluco, não se tornar um beta, alguma coisa ruim ele vai se tornar, né, cara? E é muito curioso você perceber, cara, que só ter uma figura paterna, nada disso poderia ter acontecido. Muitos daqueles caras poderiam ter sido salvos, mas não foi o caso.